Queridos, hoje eu quero te contar uma história, que eu sei que você já conhece essa história, porém, acredito que durante a narrativa dessa história, Deus vai curar sua vida hoje. Uau! Fiquei tão empolgado com a sua emoção. Estou quase chorando de empolgação aqui. Vamos narrar uma história aqui. E eu acredito que enquanto estivermos narrando essa história que você conhece, Deus vai curar sua alma hoje. Melhorou, aleluia. Creio que Deus tem uma palavra para você e creio que no meio dessa palavra, muito da sua vida será sacudido, haverá um destino na sua história e se você deixar, você vai sair daqui hoje uma outra pessoa. Amém? Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, fácil de achar, né? Então, Gênesis 41. Gênesis capítulo 41. Diz assim, verso 50, Gênesis 41, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem está comigo aí? Diga essa palavra para mim. Amém. Queridos, estamos lendo uma história que com certeza você já ouviu falar. Estamos ouvindo sobre José, o famoso José do Egito. Quem era José? José, ele era um garoto, filho de um homem também muito conhecido pela igreja, chamado Jacó, que depois de uma experiência profunda que ele teve com Deus em Peniel, ele mudou o nome, ou seja, Deus mudou o nome dele para Israel, aquele que luta com o Senhor. Pois bem, Jacó, como todo mundo já sabe, foi um cara que passou a perna no irmão dele. Jacó roubou a primogenitura do seu irmão, a bênção da primogenitura de seu irmão, e por causa desse acontecimento, o irmão de Jacó, chamado Esaú, queria matá-lo. E Jacó fugiu para a casa do seu tio, chamado Labão. E lá, Jacó se casou, ele se apaixonou por uma mulher chamada Raquel, e ele trabalhou para o seu sogro para poder casar com ela. E aí no dia das núpcias, em que embriagaram o noivo, e ele foi para a noite de núpcias, quando ele acorda de manhã, quem está do lado dele não é Raquel, sua mulher, era Lia, a irmã de sua esposa. E ele assustado, levanta e vai falar com o sogro dele: o que é que foi que você me arrumou, cara? O sogro dele enganou ele. Por quê, querido? Raquel era muito formosa, mas a Bíblia diz que a Lia, ela tinha um olhar apagado. Provavelmente Lia fosse cega de um dos olhos, e provavelmente Lia tivesse alguma deficiência no rosto. E Jacó se apaixonou por Raquel e não por Lia. Lia era mais velha. Labão aproveitou e disse o seguinte: minha filha com este problema dificilmente casará ou nunca casará. E ele armou uma cilada para o genro. Vou fazer com que ele se deite com ela
e aí então ele será obrigado a ter as duas. E Jacó, quando acordou, foi questionar seu sogro o que era aquilo. Seu sogro enrolou, dizendo: não, na minha terra a coisa não é como você pensa. Primeiro a gente casa a mais velha, depois pode casar a mais nova. A mais velha aqui é Lia, você vai ter que casar com ela, depois eu te dou Raquel. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Na verdade, ele já a teve na mesma semana, mas teve que pagar por isso mais 7 anos de trabalho. Então Jacó teve filhos com Lia, mas não conseguia ter filhos com Raquel. Lia chegou a ter 6 filhos e Raquel não lhe dava filho nenhum. Raquel, para não ficar para trás, deu para Jacó algumas criadas, para que ele pudesse ter filhos com ela e a casa dela ter filhos. Lia também não ficou para trás, pegou uma de suas criadas e também deu a Jacó, para que Jacó continuasse tendo filhos. Quando Lia teve então seu 6º filho, diz as Escrituras que Deus se lembrou de Raquel, e Raquel então teve o primeiro filho chamado José. Quando nasceu José, Jacó então, chamado Israel, ficou apaixonado. Primeiro porque era o filho da mulher que ele verdadeiramente amava. E não somente isso, Jacó já estava velho. E ali nasceu o que ele chamava de filho da velhice. Eu acredito que José era um pai-avô. Cadê o Edmilson? A Drica, está ali. Vamos voltar para a palavra. Eu falei para a Drica que a palavra que o bebê dela vai falar é vovó. Então, imagina eu com 55 anos de idade ter agora um filho. Seria muito bem-vindo. Mas eu tenho um bebê lá em casa que me chama de vovô. Vovô para a igreja. Aí ele dirigir, igreja, e vamos. Então, Jacó se apaixonou e tratava José de uma maneira completamente diferente de todos os outros. José era o filhinho do papai. E Jacó era tão descarado que ele não escondia isso de ninguém, não. Ele gostava mais de José e pronto, acabou. Os outros filhos eram de Lia e das empregadas, mas nasceu José, o filho da mulher que eu amo. E aí então, querido, ele paparicava José. E José se tornou um verdadeiro dedo duro. José falava tudo que os irmãos faziam. Papai, eu vi Rubens fazendo isso. Papai, eu vi... E ele ia entregando todos os irmãos. Como se não bastasse, Jacó ainda mandou fazer uma túnica. Diz a Escritura, é uma túnica bem bonita, talar, para definir ele dos irmãos. E note a imprudência desse pai. Essa túnica só era feita e dada ao primogênito. É como se ele estivesse dizendo aos outros filhos: agora nasceu o meu filho. Você acha que família disfuncional só tem na Bíblia? Você acha que pais que preferem filhos só tem na Bíblia? Você acha que essa narrativa a gente não encontra nos dias de hoje? A gente não encontra dentro da própria igreja? A gente não encontra em comportamentos em que pais não sabem administrar direito a existência de mais de um filho? Por causa do comportamento de Jacó, ele conseguiu fazer os irmãos se unirem para odiar José. Você já parou para pensar, pai, que é possível que algum irmão brigue com outro e é por causa da incompetência ou favorecimento que nós tenhamos de um filho e outro? Na verdade, quem tem mais de um filho, no meu caso eu tenho 3, todo filho acha que os outros 2 são mais bem protegidos. O Mateus acha que o Natan e Paulinha é mais paparicado, o Natan acha que Mateus e Paulinha é mais paparicada, a Paulinha acha que o Mateus e o Natan são os mais paparicados.
Cada filho acha que os outros são mais bem tratados do que ele próprio. Pois bem, José então conseguiu viver isso. Ser paparicado pelo papai, o meninão e o dedo duro da família. Além, olha só, além de receber uma roupa que não era para ele. Esse tal de José tinha uns sonhos muito estranhos. E ele era um cara tão à vontade que o pai encobria todas as burradas dele. Ou você acha que é só na Bíblia que tem pai que passa a mão no pecado dos filhos e esconde e faz dele um irresponsável? Durante a narrativa nós vamos conversando, tá? Beleza. Um dia José, cheio da moral, afinal de contas ninguém mexia com ele. Um dia ele chamou os 10 irmãos que ele tinha, porque ainda não tinha nascido o seu irmão mais novo. Um dia ele chamou os irmãos e disse assim: manos, venham cá. Eu tive um sonho com vocês e comigo. Aos irmãos já enfurecidos: fala, moleque. Eu sonhei que a gente estava no campo, amarrando uns feixes de trigo. Eu era um feixe de trigo e vocês também eram. De repente os feixes de vocês ficaram em volta de mim, e eu no meio, e vocês... Rapaz, a molecada ficou braba. Então quer dizer que nós vamos te servir, moleque? Quer dizer então que você vai mandar na gente? E José dizia assim: só um sonho. E a fúria foi aumentando, porque José, apesar de ser um menino de Deus, não sabia comunicar o que Deus falava com ele. Tem muita gente que é de Deus, mas não sabe falar. Tem muita gente hoje que pega a palavra de Deus e fere, e manda para o inferno pessoas que querem salvar. Tem muita gente hoje que pega a revelação de Deus e destrói uma vida. Tem muita gente hoje que não sabe o que fazer com aquilo que Deus colocou nas mãos e fere pessoas. Você não é instrumento de ferir, você é instrumento de cura. Você não pode pegar a palavra de Deus como desculpa para ficar machucando ninguém, de mandar ninguém para o inferno. Afinal de contas, saiba você, não é seu discurso nem o meu que vai mandar alguém para o inferno ou tirar de lá. Quem salva é o Espírito Santo, e o homem que rejeita a Deus, este vai com suas próprias pernas para o inferno. Você não precisa ficar mandando ninguém para lá. Dos 26 anos que eu estou aqui, quem me acompanha desde o início, eu não perco tempo falando do inferno, ainda que ele exista. Eu prefiro falar do céu, que é para lá que você vai. Apesar do inferno ser uma realidade, eu não fiz perdendo tempo falando de treva aqui não, mano. Eu tenho muita luz para falar. Para que falar de treva? Mas tem gente que é apegada a essas coisas e são rápidas em marcar, em carimbar o pecado do outro, e ainda com o pretexto de usar a palavra de Deus. José, como se não bastasse, um dia ele chamou papai e mamãe também, chamou os irmãos. Tive outro sonho. Lá vem. Gente, eu sonhei que havia uns astros no céu, sabe? E eu era um astro, uma estrela. E você, papai, mamãe, meus irmãos, vocês também eram as estrelas em volta de mim, e vocês se encurvavam. Foi aí que o pai fingiu que mandava na casa. Que é isso, menino? Você está dizendo que sua mãe e eu vamos te servir? Que história é essa? Quis dar uma de machão, mas já era tarde. E José andava para lá e para cá como um reizinho, sem ser disciplinado, sem ser corrigido, sem ser chamado a atenção. E o clima nessa família já estava estabelecido e o problema já estava instalado. Ou você pensa que são só as narrativas bíblicas que têm problemas familiares? Um dia, Jacó chega e chama José, fala para ele vestir a roupa de primogênito dele e fala assim: teus irmãos estão no campo cuidando do nosso gado, das nossas ovelhas, vai ver como eles estão e me traz notícia. Que sabedoria. José vai, afinal de contas ele era o porta-voz do papai.
E foi atrás, e chega lá, aonde estavam, não estavam. E José ficou procurando os irmãos e não conseguia encontrar, até que ele encontrou alguém no deserto e disse: vocês viram? Você viu alguém assim, assim? O homem disse: vi. E eles disseram que foram para tal lugar. E José vai para lá. Quando José está indo, os 10 irmãos estavam sentados, conversando. Porque, veja só, preste muita atenção. Dependendo de como você se comporta, você consegue fazer com que os inimigos se aliem para ser teu inimigo. Quando nós temos um inimigo comum, eu não me dou bem com Leda, a Leda não dá bem comigo, mas ela não gosta de uma pessoa e eu também não, eu fico amigo da Leda para destruir aquele inimigo, porque é um inimigo comum. Quando o inimigo destrói, voltamos a ser inimigos. As pessoas se unem para destruir pessoas. Aqueles 10 irmãos estavam lá e um disse: ó, quem vem lá? O sonhador. E tem sempre uns mais destemperados. Cuidado, quando você anda em bando, tem sempre uns desesperados no bando, que causam problema para todo mundo pagar a conta. Tem sempre alguns que você não consegue segurar, é o mais esquentadinho. Um disse assim: vou matar agora. Aí o outro: calma, rapaz, é nosso irmão. Não, eu vou matar, eu quero ver o sonhozinho dele se cumprir morto. Quero ver sonho de morto se cumprir. E ficou aquela e tudo. E Rubens, que era o mais velho, tentou dizer: gente, é nosso irmão, nós vamos derramar sangue do nosso irmão. Não pode, não pode. Mas ele era um no meio de 10. E aí então, quando José chegou, querido, trataram ele mal, tiraram a roupa dele, deram uns tapas nele, uns safanão, jogaram ele numa cisterna sem água, num buraco, e ficaram pensando o que iam fazer dele. Estavam planejando como matar. Que feio, né? Que família disfuncional. Irmão querendo matar irmão. Uau! Não é só na Bíblia não, viu? Não é só na Bíblia. E aí então Rubens estava pensando, era o mais velho, um jeito de tirar o irmão dele dessa roubada. E deu uma saidinha. Enquanto ele saiu, vem passando uma caravana de vendedores ambulantes. E aí os novos irmãos que ficaram tiveram a ideia: vamos vender José para eles. E aí então, querido, amordaçaram o menino, tiraram ele do poço, humilharam ele, amarraram e venderam como escravos. E ainda pegaram as moedas. Enquanto eles estavam planejando, diz as escrituras que eles estavam lá comendo, se banqueteando, enquanto José estava trancado dentro do poço. E aí então ele viu, receberam 20 moedas de prata, vendendo o irmão como escravo. Quando Rubens voltou e foi no poço para tirar o irmão, viu que o irmão não estava mais. E chegou nos outros irmãos: o que é que vocês fizeram? Ah, vendemos ele, foi embora. E agora? Aí alguém teve uma ideia mirabolante, falou: vamos matar um animal, a gente rasga a roupa do nosso irmão, joga o sangue do animal, e chega para papai e diz que encontramos isso na rua. E aí então papai vai imaginar que uma fera do campo matou o nosso irmão. Dito e feito, 10 homens se aliançaram para mentir para o seu pai e guardar essa mentira 20 anos. Tem um monte de família carregando mentiras antigas. Você não sabe que às vezes se seu pai é seu pai mesmo, se sua mãe é sua mãe mesmo, se você é adotado ou não, o que foi que aconteceu. São mentiras que são carregadas dentro de família ano após ano, durante muitos anos. Quando Jacó então recebeu a notícia e viu a roupa que ele deu para o filho, diz as escrituras que Jacó entrou numa depressão, numa angústia, e ele não aceitava ninguém consolá-lo. Começou a trajetória de José, então, de menino mimado a escravo de mercadores. Foi vendido para um cara chamado Potifar. Potifar, segundo as escrituras, ele era um agente de alta graduação no Egito. Só que a Bíblia diz que ele era eunuco.
Existem 3 tipos de eunucos, segundo a Bíblia. Os que nascem eunuco, os que se fazem eunuco e os que foram feitos eunuco. O que é eunuco? Eunuco é um homem em que é tirado dele o órgão genital. E ele geralmente é posto para cuidar dos haréns dos reis. E ele não pode ter o órgão genital para ele não ter relação com as mulheres do rei. Então tem gente que nasce eunuco, ou seja, que nasce com problema na genitália e não tem como usar. Tem gente que se faz eunuco, ou seja, faz o voto de nunca ter relação sexual. E tem gente que é feito, que é esse caso. Geralmente o rei pega alguém que é escravo e emascula ele e põe ele para cuidar das mulheres. Agora, olha só a trama. Potifar é eunuco e casado. Porque o casamento dele era um arranjo político. Porque para o cargo que ele ocupava, ele precisava ter uma esposa. E o casamento dele era uma farsa. Não tinha sexo, não tinha abraço, não tinha gosto, não tinha nada. Só tinha o nome, casamento. Será que é só na Bíblia que tem essas coisas? Casamentos que não são casamentos. Casamentos que são para mostrar para alguém. A vida inteira estão vivendo como se fosse marido e mulher. Quando chegam em casa, cada um tem seu quarto, cada um tem seu canto. Na rua estão todos lindos e maravilhosos, mas dentro de casa já não existe mais. O casamento destruiu. A mulher é uma estranha, o marido é um estranho. A briga está estabelecida. A casa está dividida, mas do lado de fora todo mundo pensa. Quantos casamentos arranjados assim? Quantos casamentos mentirosos desse jeito? Aí aparece a situação. José é um jovem bonito, trabalhando, inteligente, dominando todas as coisas. A mulher de Potifar chama ele, deita-te comigo. Ele falou, não posso. O meu patrão me deu ordem para cuidar de tudo, mas na senhora eu não posso tocar. E ela insistia, e José disse uma palavra sobrenatural. Ele falou, por que eu pecaria contra Deus? O adultério, antes de ser contra a esposa ou contra o marido, é um pecado contra Deus. E ele disse a ela, por que eu faria isso? Por que eu pecaria contra o meu Deus me deitando contigo? E quando ele foi sair, ela segurou as roupas dele. E ele, para se desvencilhar, ele teve que deixar a bata e saiu. E ela começou a gritar, dizendo, José tentou me estuprar. E segurou a roupa dele no quarto. E esperou o marido chegar e disse, aquele criado que você colocou aqui em casa, aquele criado tentou me estuprar hoje aqui, olha a roupa dele. Ou você acha que é só na Bíblia que tem essas armações? Essas mentiras, esses engodos, esses enganos? Homens presos, acusados de algo que não fizeram, mulheres acusadas de coisas que não fizeram, tramas, casamentos estão destruídos por causa disso. Você acha que é só? Daqui a pouco o cara está preso, acusado de algo que não fez. Parece injustiça, né? Ou vida de injustiça. Mas mesmo na cadeia, mesmo no presídio onde estava, José era líder. E eu quero que você saiba, não importa o lugar onde você chegar, por ser fiel, Deus estará contigo naquele lugar. Não importa a porta que lhe fizerem passar por causa da tua fidelidade, você não passará sozinho, o Senhor estará contigo nessa porta. Diz as Escrituras que ele estava lá e ele administrava a cadeia, o chefe da cadeia gostou dele e tudo e tal, até que um dia 2 homens tiveram um sonho, um copeiro e um padeiro. E estavam falando desse sonho, e José ouviu o sonho e Deus lhe deu a interpretação. Querido, não importa onde você estiver, se foi por causa da fidelidade, Deus estará falando com você lá. Aí ele falou para o copeiro do rei, que na verdade o copeiro não era só alguém que cuidava dos pratos, da copa. O copeiro do rei era alguém de tão confiança que ele tinha que beber a água antes do rei, porque se a água tivesse envenenada, ele morria primeiro.
Ele tinha que comer a comida do rei, porque se estivesse envenenada, ele morria primeiro. O copeiro era, acima de tudo, alguém de uma extrema confiança. Só que esse copeiro tinha pisado na bola, o rei ficou com raiva dele e mandou prendê-lo. Quando José, então, interpretou o sonho do copeiro e disse o seguinte: daqui 3 dias, Faraó vai mandar te chamar de novo e vai lhe restituir ao cargo. O padeiro, quando ouviu isso, disse: eu também tive um sonho. E contou o sonho. E José disse: daqui 3 dias você vai ser enforcado. Uau! 3 dias, então, Faraó manda chamar o copeiro, e ele é restituído ao cargo, mas o padeiro foi condenado à forca. José, quando interpretou o sonho e falou para aquele que seria restituído, disse: quando chegares lá, lembra-te de mim. O homem foi restituído, não se lembrou de José em momento algum. Querido, olha bem para mim. A maioria das nossas frustrações é porque esperamos de pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. O que mais dói em nós é porque estamos esperando a memória de um ingrato se lembrar da gente. E ingratos não têm memória, por isso são ingratos. Mas saiba de uma coisa: Deus jamais esquecerá do que falou para ti um dia na sua vida. Querido, e essa história é uma história cheia de sonhos. Daqui a pouco Faraó tem um sonho e não consegue entender o famoso sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas, das espigas magras. E Faraó está intrigado e ele entende que aquele sonho é algo diferente. E ele começa a contar, e o copeiro do rei: me lembrei, rei. Lembra daquela época que o senhor ficou com raiva de mim e mandou me prender? Eu lembro. Lá na cadeia tinha um garoto bonito, inteligente, e ele tinha a presença de Deus nele. Ele interpretou o meu sonho, e eu estou aqui. E ele interpretou o sonho do padeiro, e o padeiro foi justiçado. E Faraó: manda chamá-lo logo. E aí de manhã cedo, José todo sujo, barbudo, na cadeia, e a Bíblia diz que a masmorra, ou seja, fica no palácio. José então é apresentado ao rei, tomado banho, vestido com roupa para estar na presença do rei. E aí José então ouve o sonho do rei, e José diz: os 2 sonhos são a mesma coisa. Haverá 7 anos de uma abundância nunca vista antes no Egito, porém haverá também 7 anos de muita miséria, pobreza, e a terra ficará assolada e o senhor precisa fazer alguma coisa. E começou a dar alguns conselhos para Faraó, e ele dizendo: o ideal é que o senhor estabeleça um administrador, alguém que cuide desse período e tudo e tal, tal. Quando ele terminou de falar, Faraó falou assim: você é o cara. E José: sou eu mesmo. Sou eu o cara. E diz as escrituras que Faraó de imediato tirou o anel que assina e colocou no dedo dele e disse: a partir de hoje, você é o segundo no reino. Você só não manda na minha vida e na minha casa, mas todas as pessoas no Egito terão que saber que você é quem manda aqui. E mandou os seus súditos pegar José, andar na rua e dizer: ele agora é o administrador de toda a terra do Egito. E diz as escrituras que José então viajou por todo o Egito e chegou em toda a cidade onde o governo egípcio mandava, construiu galpões e durante esses 7 anos saiu guardando alimentos e estocando de uma maneira sobrenatural. Pronto, cheguei no texto que eu acabei de ler. Diz as escrituras que ainda não havia chegado a fome, verso 50, José já tinha tido 2 filhos. Ele se casou com uma menina, filha de um sacerdote do deus On, e com ela teve 2 filhos. José já estava bem configurado como egípcio, todo maquiado, aquilo que vocês veem no filme, né? José já não carregava fisicamente nada que o descrevesse como um hebreu. Ele já estava, vou lembrar vocês, 20 anos longe de sua família. E aí então José tem um filho, e diferente dos brasileiros, queria que você prestasse atenção, o brasileiro bota nome de filho de moda. A moda agora é Enzo. Como é que vai chamar seu filho? Enzo.
né? Já teve as diversas modas. Um judeu nunca coloca o nome do filho que não tem um significado. Para um judeu, um hebreu, como você quer, para um judeu, o nome do filho ou tem uma história ou uma declaração de futuro. Foi dito que Jesus nasceria e teria um nome porque ele será Salvador. Cada nome bíblico tem um propósito, um motivo. E hoje nós colocamos o nome dos nossos filhos de acordo com a lei, ou com a beleza da coisa. Desculpe, eu não sei se eu vou ferir algumas pessoas. Diogo, do latim derivado de diabolo. Eu sei que você não sabe, mas quem põe o nome do filho de Diego está dizendo diabo. Mas é bonito, aposto. Um hebreu não faz isso. Ele não põe nome bonito, ele põe significado. Ele põe história no nome. E por aí afora vai. Pois bem, só que aí está o homem rico, poderoso, o homem mais importante da terra depois de Faraó. Ninguém fazia nada sem perguntar a José o que era para ser feito. José então está lá, longe da família, longe dos pais, não sabe nem se estão vivos, longe dos seus irmãos e tudo e tal. Sua esposa engravida e quando nasce o primeiro filho, ele põe o nome de Manassés. Porque significa Deus me fez esquecer do trabalho escravo e da família que me abandonou. Sucesso não aplaca trauma familiar. Não pense você que ganhando bem, sendo dono de uma mega ultra blaster empresa e bem sucedido, vai fazer você esquecer daquilo que você passou na tua família. Traumas precisam de cura. Precisam de encontro, de enfrentamento. Não é um lugar bem sucedido e um bolso muito cheio que fará você esquecer do que já pôde ter acontecido. Eu estou aqui nesse altar e eu não me atrevo, querido, jamais, porque eu não conheço a história de ninguém aqui, no fundo. Eu não sei se você apanhou injustamente, eu não sei se você foi violado pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu primo, eu não sei se você foi dado porque não queriam te criar e você foi criado pela avó, pelo estranho. Eu não sei qual é a sua história e eu quero que você saiba, tudo isso tem cura e não é sucesso. E não é postura, posição. O que cura é a presença de Deus levando saúde a esta área que está machucada dentro de você. José era o cara mais poderoso do mundo, mas ele pegou o filho no colo e ele disse assim: eu preciso esquecer de tudo que fazem comigo. Ainda estava presente dentro dele toda a mazela, todo o sofrimento, toda a angústia. Agora, olha a percepção, como é que eu vou colocar no nome do meu filho a marca de uma história que me fere? Depois veio então Efraim. Deus me fez duplamente frutífero. Deus me fez duplamente conquistador. Então eu preciso esquecer, vencer algumas coisas para chegar a um nível de vitória, de conquista sobrenatural. Se eu não permitir que Deus me cure de algumas coisas, eu jamais vou conseguir chegar no lugar aonde eu estava ou aonde eu queria. Porém, está todo mundo aí? A história está boa? Não é novela não, mas está aparecendo, né? Hã? Posso continuar? Estão gostando? No fim vai dar certo. Então tá bom. Já que todo mundo quer pagar o ingresso, vamos lá. Beleza. Deus que te ama fará você se encontrar com aquilo que é necessário para te curar. Deus vai tramar
de maneira tal que você se deparará com aquilo que é necessário para te curar. Não adianta fugir, querido. Não tem como. Não tem como. Eu vou te contar uma historinha, eu contei de manhã. O André perguntou se a pregação ia ser menor do que de manhã. Não sei, André, desculpe. Queridos, meu Deus. Teve uma senhora, uma pastora, que viajou comigo para Israel. Eu não a conhecia, ela foi na minha caravana. Ela foi para Israel. E lá, qual era a oração dela? Deus, eu quero achar meu filho. E eu não sabia que ela, antes de se converter, quando ainda mulher do mundo e tudo, ela teve um filho e o marido dela a abandonou e ela estava passando necessidades e ela deu esse filho para esse menino não morrer. E esse menino foi levado para uma família que começou a criar. Ela então conseguiu trabalho e tudo e tal, e começou a cuidar de sua vida, e um dia foi procurar essa mulher que ela deu o filho, perguntou, como está meu filho? A mulher disse assim, teu filho morreu. Infelizmente ele não resistiu. E ela seguiu a vida dela com essa tristeza, imaginando que o filho tinha morrido. Como se não bastasse, um dia ela estava sabendo de um problema familiar dessa mulher e foi brigar com o marido dela. Falou, por que você trata fulana desse jeito? Ela é tão bacana. Isso 10 anos, 15 anos depois. E o marido irado, já tinha separado dela, falou, bacana? Bacana é uma mulher que pega teu filho e dá para os outros e diz que ele morreu e teu filho está vivo. Eu estou te falando, querido, que eu atendi isso no gabinete tem 1 ano e pouco, e isso se tornou público. Eu não estou contando segredos de gabinete, não é nada disso, não posso, o gabinete é inviolável. E aí, qual a minha surpresa? Quando chega no Covid, nós vamos fazer uma serenata para minha mãe, vamos lá, um violãozinho e tal, e tudo, fazendo uma serenata. E a gente publica isso no Instagram. Aí alguém vê minha mãe e vê que minha mãe era conhecida da família que recebeu o menino. E essa mulher me liga, apóstolo, e me conta a história toda. E quando eu vou saber, esse filho dela, dessa senhora que mora em Santa Maria, foi criado com minha tia como meu primo. Essa mulher foi na minha caravana para Israel dizendo, Deus, onde está meu filho? E essa mulher descobriu que o filho dela fazia parte da minha família, numa serenata que eu fiz para minha mãe. Hoje ela é pastora aqui em Santa Maria, e esse menino é pastor no Rio de Janeiro. E graças a Deus os dois já se encontraram. Deus vai fazer você se encontrar com aquilo que vai te curar. E quanto tempo você fugir, e quanto mais tempo você fugir, mais tempo vai demorar a cura. Ela me falava, eu cheguei a comprar a passagem e tive medo de ir. Eu falei, a senhora vai. E eu pedi o irmão dele, que é pastor também, o irmão dele disse, não, primo, tal. E os dois se encontraram, foi extraordinário. José está lá então, administrando todas as coisas. Vamos voltar para a novela. José então está lá cuidando de todas as coisas, administrando tudo, porque começou o período da fome, começou o período da seca. Jacó, quilômetros de distância, chega e se levanta, e aí Jacó já tinha acalmado o coração, porque Raquel lhe deu o segundo filho, mais novinho, Benjamim. O que é que acontece então? Jacó chama os 10 e fala, bora, vocês estão olhando para a cara do outro, está sem comida aqui em casa, estamos sabendo que tem comida no Egito, vão lá comprar. Aí lá vão os 10 irmãos, os mesmos que venderam José.
Estão lá na fila para comprar cereal. E José olhando, não acredito. Olha as imundícies que vieram aqui. Lembrem-se, queridos, eu quero que você se lembre de algumas coisas. A Bíblia diz que os irmãos de José trataram ele mal. A Bíblia diz que os irmãos de José deixaram ele passar uma noite no poço. A Bíblia diz que os irmãos comiam enquanto José estava no poço. A Bíblia diz que José foi vendido e pegaram as moedas e José ouviu os barulhinhos da moeda. A Bíblia diz que os irmãos mentiram. Foi feia a coisa. Quando José, então, vê seus irmãos chegando, e José, como eu já te disse, com uma estrutura já bem egípcia, falando egípcio, ele então começa a gritar com os soldados acerca daqueles 10 homens. E começou a tratá-los asperamente. Assim como seus irmãos lhe trataram, ele também os tratou. Nós precisamos nos analisar, querido, porque aquilo que não foi curado em nós se repete. E os irmãos não estavam entendendo nada, e José dizendo assim, são espiões, falando em egípcio, são bandidos. E os irmãos falavam em hebraico, e José sabia hebraico, mas ele não se deu a revelar. E começou a tratar eles mal, e os soldados, todos os irmãos dele começaram a ficar com medo. José fez com que eles se sentissem iguaizinhos ao que ele sentiu. Tome muito cuidado, você pode estar sendo apenas a repetição daquilo que fizeram contigo. José se lembrou do poço, cadeia. José ficou um dia no poço, botou os irmãos 3 dias. E igualzinho, parece programado, José comia perto deles. José então deixou os caras irem e falou assim, bota as moedas que eles usaram para pagar dentro do saco de um dos irmãos. Lembra da moeda que venderam ele? Isso parece inconsciente. Tem hora que a gente age de um jeito tão maligno que a gente não tem ideia de que a gente está sendo repetidor do mal. Daqui a pouco chega a caravana dos soldados do Egito para os 10 irmãos. Vocês roubaram a gente. Vocês roubaram. Não, nós pagamos tudo. Pagaram nada. E aí abriram o saco e encontraram o quê? As moedas, a taça de José. E botaram para incriminar o irmão mais novo. Porque José queria ficar com seu irmão que nasceu no período em que ele era escravo e ele não conhecia. Querido, José fez exatamente a mesma maldade que fizeram com ele, com seus irmãos. E olha que ele tinha dito que Manassés era o esquecimento. Querido, a necessidade de você e eu sermos curados se dá pelo fato de que se somos curados, nossa geração será curada. Diga, quando eu sou curado, a geração que vem de mim será curada também. Diga, a minha ofensa, quando eu me liberto dela, meu filho não será ofendido. Os males que fizeram para mim, se permanecerem em mim, irão para meus filhos. Então há uma necessidade muito grande de você e eu sermos curados de tudo que não presta, que já aconteceu na vida da gente. E essa é uma noite que eu estou te chamando para ser curado, porque Jesus está aqui e Ele vai curar a sua vida. Quem está comigo aí? Amém? Então José fez isso tudo e por fim, José disse o seguinte, vocês estão mentindo. Deixa esse menino aqui, deixa Benjamim aqui. Aí Rubens, o mais velho, falou, não faça isso, meu senhor. Me deixa preso no lugar dele. Porque nosso pai já perdeu um irmão nosso, um filho dele. E que se a gente voltar para casa sem esse menino, papai vai morrer. Falou, não quero saber. Esse menino vai ficar preso. E falando em egípcio. E ninguém dava por fé. Quando é
que aqueles 10 iriam imaginar que aquele homem forte, autoridade, era o escravo que fora vendido. Nunca imaginavam. José já estava num nível, querido, de sufoco de alma tão grande que ele já não aguentava mais. José já estava para explodir. Deixa eu pular essa novela para o final aqui. José já estava para explodir, ele já não aguentava mais de tanta pressão dentro dele. Diz as Escrituras, então, que José entrou para o quarto dele. E lá ele deu um grito. Um grito que diz as Escrituras que todo o palácio ouviu o grito de José. Hoje, na psicologia se ensina que a verbalização das expressões, das emoções, elas podem te produzir cura. Gritar, botar para fora, tirar de dentro o que te sufoca. José, então, deu aquele grito, o palácio todo se assustou, ele reuniu os irmãos dele e se revelou e disse assim: eu sou José. Os irmãos dele ficaram assustados, não imaginavam jamais. Quero te lembrar, você vai se encontrar com o que te marcou. E Deus estará te dando uma oportunidade para se libertar daquilo que te aprisiona. Quando José então se apresenta, José então não é mais maligno. José então não é mais agressivo, não é mais violento. José então chora e abraça. José então abraça seus irmãos, e os irmãos já não entendem mais nada, os irmãos já não sabem mais como agir, o que é que está acontecendo, porque a grandeza de Deus na sua vida vai confundir o teu algoz, a graça de Deus na sua vida vai deixar sem jeito quem um dia já se levantou para te ferir, a graça de Deus vai te sarar de tal forma que as pessoas vão se assustar daquilo que Deus fez na sua vida e vão dizer: é você mesmo? E você dirá: sou eu, curado, zerado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí então, querido, José se apresenta, e a história é muito linda, e pergunta: como está papai? E José então manda trazer toda a família, e José então recebe toda a família, pai, madrasta, todos, recebe tudo, todo mundo ali. E ele então dá casa para eles, dá terra para eles, cuida deles, zela deles. Só que acontece uma tragédia: Jacó morre. E quando Jacó morre, a tranquilidade dos 10 irmãos entra em choque, porque diz assim: José não nos mata, porque papai está vivo. Agora que papai morreu, José vai nos matar. Aí José ouve aquilo e chama os irmãos e diz o seguinte: olha, vocês intentaram o mal contra mim. Deixa eu abrir um parênteses. Diabo usa pessoas. Assim como Deus usa pessoas, o diabo usa pessoas. Assim como você direciona sua raiva, seu ódio para alguém, o diabo agradece, porque ele não aparece e não recebe culpa. Diabo é mestre de quebrar as coisas e colocar na conta de alguém. Então, pessoas te feriram, te machucaram, governadas pelo inferno. E você precisa entender que estas pessoas que estavam sendo guiadas pelo maligno, sendo usadas pelo maligno, podem também ser libertas, se você entender o que realmente está por trás de tudo. Quando então José chama todo mundo que pensa assim: agora ele nos mata, José ri e diz assim: meus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus me fez chegar na frente de todos vocês, porque ainda tem 7 anos de fome, e Deus me colocou na frente de vocês para poder recebê-los e protegê-los. Durma em paz.
A virada na sua vida vai ser tão grande, tão sobrenatural, tão poderosa, tão extraordinária, tão tremenda, que você vai poder até ajudar quem te machucou. Você vai estar tão curado que você verá: o diabo tentou me parar, mas Deus me fez andar rápido. O diabo tentou me jogar num poço, mas esse poço me jogou no palácio. O diabo quis me jogar na cadeia, mas essa cadeia me jogou na sala do rei. Tentaram me matar, mas hoje eu sou levantado para trazer vida. E ele disse: enquanto vocês tentavam mal, havia um plano soberano de Deus para que eu pudesse ser a bênção. Olhe bem para mim. Se você aceitar o que Deus quer fazer, esses danos todos que lhe causaram, pode virar a arma mais poderosa da sua história. Essa área onde te fragilizaram, Deus quer fazer você mestre e doutor nela. O tanto que lhe feriram, o tanto que te abandonaram, o tanto que te amarraram, o tanto que te traíram e te enganaram, Deus quer te fazer forte, justamente na área em que o diabo quis te quebrar. E você então restaurado, você será restaurador dos quebrados, salvador dos perdidos, resgatador dos que não encontram caminhos. José se tornou o sacerdote da família, o protetor dos que quiseram matá-lo. Deus quer virar a história de tal forma que as pessoas vão lhe procurar e não vão te encontrar mais no mesmo lugar. Agora José quis. José se expôs. José se denunciou. E enquanto José não se expôs para Deus, ele não foi diferente dos irmãos dele. Ele também agrediu, ele também prendeu, ele também mentiu, ele também foi maligno. Mas quando ele resolveu gritar e botar para fora e se abrir para Deus, ele se levantou como um tremendo sacerdote. Vou mais uma vez te dizer, eu não sei o que dói aí dentro. Eu não sei o que fizeram com você. Me perdoe, jamais eu queria numa pregação banalizar sua dor. Quem sou eu para mensurar a dor que você sente pelo que um dia aconteceu contigo? Eu não tenho esse direito e jamais farei isso. Mas eu tenho autoridade em Deus para te dizer que Deus tem a cura tremenda para o tamanho dessa ferida. E Ele tem uma história nova que Ele está disposto a entregar para você, desde que você se permita ser curado hoje. Hoje pode ser o primeiro dia dos vários dias que Deus vai usar para curar você. Hoje pode ser o grito daquele quarto. Hoje pode ser o dia em que você se expõe e se permite ser alcançado. Hoje pode ser o dia. Só depende de você. Eu quero ser José, irmão. Eu quero ser restaurado. Eu não quero que nada nem ninguém trave os planos que Deus tem para a minha vida. Eu não quero nenhuma história do meu passado, nenhuma, me impedindo de viver o sonho supremo que Deus tem na minha vida. Tem pessoas que são apaixonadas por dor. Tem pessoas que alimentam a ferida e vivem por causa da ferida. Eu queria te dizer, abre mão dessa ferida, deixa ela embora e aceita ser curado. Porque tem gente que acha que liberar é fraqueza. Só os fortes perdoam.
Só os corajosos perdoam. Porque eu ouvi uma frase que eu acho interessante, fantástica. Diz que não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Quando perdoamos, nós somos curados. E o perdão é um processo. E Deus atua através desse processo. Pode ser que a pessoa que te feriu, você necessite mais do que um culto como hoje para liberar essa pessoa. Mas comece hoje. Seja sincero, Deus, minha vontade com essa pessoa era matá-la. Mas eu, por obediência, decido perdoá-la. Deixa eu te dizer, fica de pé comigo. Eu vou te contar um outro testemunho que já contei aqui nessa igreja. Muitas vezes. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Eu tinha uma ovelha lá na Agrovila, São Sebastião. Essa senhora, quando se converteu na igreja lá, se converteu a Jesus na minha igreja, a história dela era bem interessante. Ela tinha 2 filhos, era operada, não podia ter mais filhos, e o marido dela era assaltante. E um dia ele saiu para fazer um assalto e não voltou mais. E ela não sabia se ele tinha morrido, se ele tinha sido preso, não tinha notícias. Já havia passado anos. E ela se juntou com um serralheiro que tinha lá. E ambos se converteram na minha igreja. E ela veio me contar: apóstolo, o processo é muito difícil, porque precisa de dinheiro, eu tenho que provar que meu marido morreu, e eu não tenho como provar, não tenho isso, então leva um tempo e tudo e tal. E ela estava tentando resolver a vida civil dela. Ela vivia maritalmente com esse cara, mas não era casada, porque ela já tinha um marido, e esse marido tinha desaparecido. Ela continuou lá na igreja, cuidamos muito bem deles, o processo estava correndo. Uma outra igreja chega para o marido dela, o pastor de uma outra igreja, e diz assim: larga essa mulher sua, que você está vivendo em pecado. Vem para a minha igreja, que eu vou te ungir pastor. E o cara aceitou o convite. Não somente isso. Além de aceitar o convite, ele chegou para a esposa e disse assim: você é o atraso da minha vida. Eu quero ser pastor e não posso, porque eu não consigo casar com você, porque você não resolve sua vida. E começou a xingar, a destruir a estrutura dessa mulher. E foi embora. E lá estou com uma mulher completamente destruída. Contratei-a para trabalhar comigo onde eu administrava. E essa mulher começou a definhar, assumir seu corpo. E ela dava crises terríveis de dor no estômago. Chamavam um corpo de bombeiro, levavam ela para o hospital da Ilha Sul, levavam a tanto lugar, vários exames, e não se descobria nada. E um dia eu cheguei para ela: irmã, senta aqui. Você precisa perdoar aquele homem. Ela: o quê? Se você quer saúde, você vai precisar perdoar. O perdão, filha, ele não é uma opção, ele é uma ordem. Eu não perdoo porque quero ou porque gosto. Eu perdoo porque Deus me manda perdoar. Eu não perdoo porque acho que devo. Eu perdoo porque fui mandado perdoar. E perdão, aí comecei a ensinar a ela. Perdão não é esquecimento. Porque tem gente que diz assim: quem perdoa esquece. Perdão não é amnésia. Perdão é você até poder lembrar do que aconteceu, mas não ser mais ferido pelo que aconteceu. Eu falei para ela: perdão não é concordar com o mal que fizeram contigo. Perdão é liberar essa pessoa do mal que te fez e continuar discordando do mal que te fez. E perdão também é um processo. Como assim, meu apóstolo? Eu falei: olha, quando você for tomar banho, está lá no chuveiro e você lembrar dele, conversa com Deus sinceramente: Deus, você me mandou perdoar, mas eu queria era matar ele.
Minha vontade era vê-la atropelada. Mas como o Senhor está me mandando perdoar, eu estou perdoando o que o Senhor está mandando, mas querer eu não quero não. Eu falei para ela, enquanto você for dormir, cozinhar, todas as vezes que a memória deste homem vier à sua cabeça, perdoe-o por obediência. E ela, tá bom. E começou esse processo. Dias, semanas, meses. Qual a minha surpresa, um dia eu estava numa vigília, lá na igreja, e estava um mover tão gostoso, Deus batizando e tudo, e ela se ajoelhou e os 2 filhos do lado, e eu ouvi um grito dela assim: Deus, eu perdoo aquele homem. O Espírito Santo de Deus batizou a ela e os 2 filhos na hora. Na hora foram batizados com o Espírito Santo. Ficou completamente curada. Glória a Deus. Aí fui convidado para assumir essa igreja. Estou aqui há 26 anos. Qual a minha surpresa? Há uns 20 anos atrás, essa irmã me liga, 20 e poucos anos atrás. Pastor Paulinho. Falei, fala, quem é? Irmã fulana. Falei, ô querida, como tá? Tudo bem? Preciso te contar uma coisa. Vou casar. Falei, saiu meus papéis. Falei, que legal, aleluia. Com quem? Com o mesmo. Após esse homem adoeceu, quase morreu, foi embora para o Pará, voltou para cá só o couro e o osso. Peguei ele, criei ele, cuidei dele. Ele me pediu perdão, a gente se arrumou e eu vou casar. E o senhor que vai fazer meu casamento. Falei, é agora. Aí fui lá na Agrovila São Sebastião fazer o casamento deles numa escola, Colégio São Paulo. Fiz o casamento deles lá. Queira ser curado, irmão, é melhor. Alguém pode estar aqui matematicamente dizendo, esse pastor está dizendo para eu voltar para aquele homem que fez isso, fez aquilo. Jamais! Eu não estou te dizendo nada disso. Eu só estou te dizendo, ande curado, é mais leve, é melhor. Você vai ser capaz de olhar para quem te fez mal e não ser mais vítima na mão dele. Você vai ser capaz de olhar para quem te fez mal e viver bem, liberto e seguir seu caminho. Amém. Chega de novela. Essa é uma noite de cura. E desculpe, eu sei que eu passei um pouquinho da hora, mas a tua cura merece. Se há alguém aqui nessa noite que deseja ser curado da alma, vem aqui para esse altar. Vamos orar juntos em nome de Jesus.